Essa sociedade, então, do Joseon, né, ele dita muitas coisas usando o confucionismo como base, né? E ele teve, então, 518 anos de duração, né, com 27 reis. Vários duraram 2 anos, alguns duraram 20 e poucos anos. E dos reis mais notáveis de Joseon, nós temos o rei Sejong Daewang, que é o que cria o coreano, a língua coreana, a escrita coreana, para que todos possam saber ler, né, não usar mais o chinês como caractere, né, da escrita coreana, porque a fala do coreano já é diferente, mas não tinha a letra própria, né? Então, o terceiro rei, né, na verdade o quarto rei de Joseon, que era o filho desse que tomou o poder, né? Que era militar antes. Na verdade, o militar tomou o poder, ele fundou Joseon. Aí o filho, lembra o primeiro que ficou revoltado, mandou matar o irmão, mandou porque matar o sobrinho? Foi o terceiro. Aí ele colocou o irmão mais velho só por 2 anos, assim, e ele depois subiu ao poder. Os 2 reis anteriores não morreram, estavam vivos. Foram deposto. Ele renunciou pro irmão. Tá? Então, o pai saiu meio forçado. O segundo irmão não queria morrer, só ficou 2 anos, só porque o terceiro pediu. O primeiro pediu, né? O terceiro, desculpa. E aí o Lee Bang-won, né, que era o terceiro filho mesmo, ele ficou revoltado, ele era o que mais ajudou. Ele toma o poder, né, e ele fica um tempo e treina o filho dele, que é esse rei que inventa o coreano, que é o Sejong. Mas assim, esse menino, né, que é o Sejong, né, ele também não era o primeiro filho. Tá? Ele era um escolhido. Tá? E essa época era uma época de prosperidade, porque, pelo que eu pesquisei, tem a criação da língua coreana oficial, tudo, e teve muita contribuição cultural nessa época. Era uma época, então, próspera e culturalmente fértil. Exatamente, porque o Sejong, ele era um rei mais preparado que o pai, que era um militar, né? Do que o avô, do que o tio dele, né? Então, ele era um rei preparado. É o primeiro dessa família Lee, né? Eles são da dinastia Lee, né? E eles conseguem agora formar um menino bom, que ali é estudioso e tal. E ele faz muitas mudanças, né? De criar leis, criar coreano, criar maquinários, criar instrumentos para agricultura. É um rei que durou muito tempo e conseguiu criar uma base muito forte para Joseon, né? Nossa, foi muito próspero ali no reinado do Sejong. No reinado do Sejong, né? E aí, o que acontece, Hannah? Por que Joseon acabou? Né? Que é a entrada da anexação da Coreia como uma parte do Japão. Né? Então, é em 1910? É em 1910, né? Então, a dinastia Joseon, ela no finalzinho ali de 1800 e, né, mais ou menos para segundo meado de 1850, ela tem uma série de problemas que vai se repetindo. Eles escolhem regentes, né, com herdeiros reais muito jovens, né? Então, por exemplo, o menino tem 5 anos, então eu que sou a rainha mãe, eu vou governar no lugar dele. Eu que sou o tio, vou governar. Então, não era mais os próprios reis que governavam. Você tinha famílias poderosas, casadas com, né, alguém da linhagem familiar, ou, né, não eram reis, né, e governavam. Né? A rainha, a mãe, não é, né, da família Lee. Ela casou. É uma consorte. Exatamente, que foi consorte e depois agora virou rainha-mãe, né? Então, ou familiares dessas rainhas, né? Eles eram muito poderosos. Então, era uma corrupção danada. Eu não sei se o pessoal sabe o que significa consorte. Eu tive que pesquisar. Sim. Eu pesquisando a parte de realeza inglesa, eu fui pesquisar isso. Que quando a gente fala, ela é a rainha consorte, ou o que era aqui até anos atrás o rei consorte. Consorte significa ter o mesmo destino no português, né? Ter o mesmo destino. Então significa que aquela pessoa se casou com quem vai governar e vai ter o mesmo destino. Por isso que quando a gente vê o The Crown, tem uma parte de muito conflito do Philip com a rainha da Inglaterra, a Elizabeth II, porque ele era super forte na parte militar. Eu acho que ele era da Marinha. Ele quando casou, ele teve que
sair ali da Marinha, tirar os títulos que ele tinha já conquistado, porque o papel ali do casal mais forte era Elizabeth II. Então Exatamente. aí que eu fui pesquisar o que significa consorte. Então significa o mesmo destino, mas é o destino de governar os dois juntos, mas sempre vai ter o principal e o secundário. Se ela era quem tinha o sangue real. Então ela era a rainha da Inglaterra e tinha mais Exatamente. poder do que o rei. Então É, depende da situação, tem. Como ali as mulheres tinham sido já tiradas de lado, sempre eram reis sempre, e né? sempre eram rainhas consorte, que eram quem Exatamente. casavam, eram as esposas. É. E se tornava rainha-mãe, nem, né, às vezes você tinha a primeira, né, a rainha oficial, consorte, e tinha outras, né? Que a Porque rainha mãe. às vezes Não, era mãe, o herdeiro não era da rainha consorte, né? era da concubina Pode que ser foi de escolhido. vários níveis, né? Tá? Porque o que eles faziam? É para ter descendências, né? Então eles evitavam de ter só um casamento e não ter muitos descendentes, né? Para tomar o lugar do rei. Né? Então eles tinham várias possibilidades de gerar mais homens que, né, fosse impossível de treinar ou escolher, né? E aí era uma batalha para ser escolhido como o príncipe herdeiro, porque ela iria se tornar, né, importante na vida dele, mesmo que ela não fosse a rainha mãe, né, tá? Ela seria uma pessoa muito influenciadora, poderosa dentro do governo, né, da gestão do filho dela, por exemplo, né, que ela botou no mundo, mas ela é uma concubina, né? Tá? É, Então, o drama Papel de Rainha mostra bastante a influência que a rainha mãe tem ali dentro da administração. Fala sim, muito sim. sobre conflitos familiares, porque ali todo mundo é família e tem muitos filhos, então é muito fácil ser familiar ali com uma família é, Exatamente. tão grande e mostra bastante isso de a influência que ela tem, mas ela tinha influência em cima das concubinas, das esposas, da Sim, escolha de quem é que vai ser esposa, quem é que vai ser concubina, e as sim. famílias que é melhor se associar por meio de casamento ou não é, Por isso, né? muito influente, poderosíssima, e elas eram realmente oficialmente responsáveis por toda essa parte civil interna, né, Do do palácio. palácio, né? Então imagina o poder, né? É uma coisa assim que era, né, enorme, assim. Por isso que todos queriam ser, né, poderosos. Sim. Só que com isso causa muita corrupção, né? Porque Sim. todos querem casar aí, né? Aquela coisa. E Ou os ter a reis, filha como exatamente, concubina, mostra bastante. Eu quero exatamente. que minha filha seja, então eu vou criá-la bem, óbvio, mas vou ter ligações, amizades, influências ali com Sim. quem decide quem é que vai ser, porque não era igual hoje é o nosso casamento. A gente escolhe com quem quer Não, casar. Ali na da Inglaterra também é a mesma coisa. famílias. Nossa, da Europa, não, eu quero o outro país e daí casa as princesas ou os príncipes com os países que são mais poderosos, que têm influência ali. Exatamente. E aí também acontecia, mas entre as famílias, não da Coreia para fora. Só dentro da Coreia, né? Então, e com família de nobres, né? Que eles eram nobres há séculos, né? E que vem os nobres de Coreia continuaram nobres de, né? Joseon, né? E assim por diante, né? E aí os reis aí acabavam se tornando um pouco marionetes. E nos últimos reinados eles não tinham, né, muito poder, tinha muita corrupção dessas famílias. E acaba que a briga entre eles para ter poder e né, assim, por exemplo, poder mandar mais do que uma família ou outra, elas acabam enfraquecendo o reino, né? E a Chosun vem a ser, por exemplo, se envolver no meio de uma intriga mais internacional, né? Japão, Rússia, China, né? Tem-se conflitos internacionais entre eles e a Coreia fica nesse meio, né? E aí uma parte quer se afiliar, assim, por exemplo, mais a Japão, outros se, né, querem que venha a Rússia, que venha Estados Unidos, que venha a China. E nessa confusão entra, né, o Japão, que queria já ele já estava vindo com o imperialismo dele, e entra muito forte, anexando
assinando, ele já vem uns 20, 30 anos nessa coisa de primeiro aliança, depois, né, vem com, né, e aí ele chega uma hora que ele diz, eu vou anexar, porque eles já tinham sido parceiros com o governo de Johnson, e ele vai aproveitando e vai entrando Se devagar. infiltrando. Infiltrou muito, aí lutando contra russos, né, entre chineses, né, é uma briga de grandes ali, gigantes, né? E a Coreia acaba que, desses, né, gigantes, ela, né, acaba sendo anexada pelo Japão em 1910, né? Que deu a mesma. Então acabou que naquele tempo acabou que convergiu duas situações. Sim, um ali, contexto internacional e o contexto interno fraco. Exatamente. Esses regentes, eles tinham os regentes e tinham os reis que eram novos. Eles eram muito novos porque o rei anterior morria muito rápido. Tinha algum motivo para ter tantos reinados consecutivos? Essa família ali, ela, como vem de uma mesma linhagem, assim, às vezes tinham uma doenças familiares, sabe? Tipo, genética, às vezes morriam muito cedo, né? Você percebe que quando não tem muita mistura, assim, acaba que tem, né? Parece que não é forte, assim, né? Ali tem umas doenças muito estranhas, né? Que passa de uma geração para outra, né? Assim. Então, diabetes, por exemplo, né? Então não foi tanto envenenamento quanto envenenamento mostram. É assim, você tinha uma pessoa que toda a refeição do rei, você experimentava, ele experimenta e passa para o rei. Se você não morrer, você passa uns minutos, não estou sentindo nada, e passa para o rei, né? E se usava também, às vezes, sabe, palitinhos, talheres, né, de prata, para poder ver se tinha alguma coisa que envenenava, né? Então, tinha um experimentador que era um oficial ali do governo que fazia isso em todas as refeições do rei. Tá? E é por isso que o chocará é de metal e não é de que na Coreia, na Coreia eles viram que pelo uso de recursos, tudo, né, preferiram fazer de metal porque é reutilizável. Não tem a ver diretamente não com por ser de prata. Não. Esse aqui é mais para os nobres, para o rei mesmo, mas o rei tinha o experimentador de comida. Ele não comia de cara, assim, nada, né? Nesse reino da conquista, no comecinho logo já mostra essa questão bem forte ali. Perigoso. Porque se o rei é envenenado, já teve uma falha, já teve uma manipulação, exatamente. Quem é que quis envenenar, e daí discorre aí todo o drama e toda a questão. Quem é que envenenou dos serviçais, porque mexeu na comida, e quem é que foi o mandante. Sim, aí vai novela. Pena capital, né? Aí o Japão acaba vencendo contra russos e chineses e até americanos e consegue anexar a Coreia como parte dela. Isso em 1910, né? Tá? E daí foi até 1945, quando ela perde a Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente tem um pouquinho de muitas novelas, muitas coisas dessa época, né? Por exemplo, na Netflix a gente tem o Mr. Sunshine, né? Que passa bem nessa época. Uma minissérie uma minissérie que chama Monstro, a Criatura de Kyong-song, né? Também passa nessa época. Então, assim, tipo, no imaginário do coreano, essa anexação que foi uma das coisas que nunca aconteceu, né? Tipo, será anexado por estrangeiro, né? Você teve reinos coreanos, né? Um vencendo o outro, mas nunca foi anexado por um país estrangeiro. Isso foi uma coisa, assim, muito humilhante para os coreanos, né? Nessas séries mostram que é um período muito triste, né? Sim. Porque é anexado por outro, então, assim, muda o nome das famílias, não podia falar coreano, nem escrever coreano, não podia. O nome das famílias são trocados para nomes japoneses, então isso atrapalha em saber a linha ali não de sucessão, mas de a linha etária das famílias que já eram super tradicionais e milenares ali. Exatamente. Então atrapalha isso também, e tem toda aquela parte militar fortíssima de opressão. Sim, tem várias consequências, né, dessa época, e a ferida ainda não se fechou, né, porque ainda há, né, pessoas que viveram, né, essa época, né, então
é uma coisa assim que na cabeça dos coreanos, o Japão sempre tem esse papel um pouquinho de vilão ali, né, nas histórias, né, porque há ainda muita desconfiança sobre qualquer coisa militar que o Japão passe a fazer, por exemplo, remilitarização, aí o coreano já, né? E mesmo no futebol, né? Coreano não gosta de perder para japonês, né? É Ah, uma rivalidade muito grande ali. os vizinhos nunca, É nunca se verdade. dão bem e nunca gostam, igual aqui, Brasil e Argentina. Se a Argentina ganha a Copa, É o verdade. brasileiro não gosta, né? Além do conteúdo da Netflix, que a gente falou, da criatura, e o De outro que Kyung-sung, do Mr. Sunshine. a Uhum. Mr. Sunshine é lindíssimo. A gente Sim, fica com o coração na mão e vai chorar. Mas é lindíssimo, muito bonito e mostra um pouco dessa parte de energia elétrica, de bonde, já no sim. comecinho, na abertura, né? O de Criatura de Joseon, Kyung-sung, mostra a parte mais militar mesmo, de sim. experimento, de Experimentos com humanos. opressão, tudo, mas eu acho que Tem ficção. recomendaria de ver, porque é ficção histórica. Uhum. Tem coisas, sim, que mostram, tipo, por exemplo, o cenário. Realmente Verdade. veio energia elétrica, realmente teve conflito, realmente talvez tenham tido experiências, como que é a opressão militar de outro país. Outro Exatamente. conteúdo, se não quiser ficar na Netflix, a gente viu recentemente, a gente leu lá junto com o pessoal do Na Coreia tem esse livro, do Tigre nas Neves. Eu amei esse livro, achei lindo. Também é ficção histórica. Então, provavelmente o que aconteceu aqui não é o que acontece realmente com as pessoas, mas tem todo o contexto e mostra muito contexto de embaixada, que tinha já, estava aberto mais internacionalmente. Então, tinha embaixada de outros lugares. E fala um pouquinho da influência de Rússia e de Estados Unidos e da Segunda Guerra Mundial. Então, quem tiver curiosidade, lembrando sempre que é ficção, então tem aí o filtro de o que é verdade ou não, mas você consegue entender um pouco a situação que as pessoas, em geral, viveram ali naquela guerra e naquela situação, né? Exatamente. É assim, é um trauma, assim, acho que diria que é um trauma coletivo que os coreanos ainda têm dessa época de anexação, porque foi um momento único, né, da história da Coreia, né? E depois dessa época, assim que os japoneses perderam a Segunda Guerra, a Coreia recupera a sua independência, né? E para isso já tinha tido muito lobby, por exemplo, coreanos no exterior, né? Coreanos nos Estados Unidos, coreanos montaram na China organismos para fazer guerrilhas, né? Então, nós temos aí o envolvimento de todos os coreanos, né? Mundo afora, por essa independência, que acontece quando o Japão perde a Segunda Guerra e a Coreia né, se torna independente e volta a ter seu governo próprio. Só que aí acontece outra confusão, né? Porque nós já vimos que a Coreia, ela teve várias pessoas que batalharam pela independência da Coreia na China, nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, e acaba que forma duas, né, diríamos que vertentes de ideologia, uma capitalista e uma socialista, né? Que é o que vem acontecendo, né? Na China tem a Revolução Chinesa, na Rússia, né, já foi a Revolução, né? Então, esse pensamento comunista, né, ela vem invadindo, né, através dessas pessoas que estavam vivendo, experienciando coisas mais para o norte da Coreia. E na Coreia do Sul, né, com todo o apoio, né, que vem depois, né, desses grupos internacionais, né, muita gente americana ali, né, também apoiando, né, então acaba que teve um grupo grande de pessoas que vieram dos Estados Unidos após a independência, né, porque lá lutaram pela independência da Coreia, e acaba também formando, então, esses dois governos, né? Então, em 48 é formado o primeiro governo né, democrático, né, diríamos capitalista, né, mais para o sul, né, com a eleição de 198 membros da Assembleia da Coreia do Sul, né, tá?
E aí a gente tem uma eleição por essa Assembleia, eles votam e é eleito o primeiro presidente da Coreia do Sul, o senhor Lee Seung-man, que é o Seung-man-hee, a gente escreve Seung-man-hee, né? E ele assume em agosto de 1948. E a ONU reconhece, o país reconhece essa eleição. Então, a divisão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte foi por Interferências e internacionais. ideologia de Estados Exatamente. Unidos e Rússia. Então, aqui é Rússia a e China. parte do... E China também. Então, a parte Exatamente. ali do norte ficou com russos e chineses Exatamente. comunistas, e a parte do sul, mais na ideologia capitalista, com influência direta de Estados Unidos. Exatamente. Então, na Coreia do Norte, eles, né, elegem um outro, né, líder, que é o Kim Il-sung, né, que foi muito apoiado pelos chineses e russos, né? Tá? Então, aí acontece que, então cada um vai formar, né, o seu governo, tal. E fizeram 2 governos naquela península, na Península Coreana, montaram-se 2 governos. Só que em 1950 há uma invasão da parte norte, né, da Coreia do Norte, em Seul. Eles vão atacando, né, em junho, né, 25 de junho, eles atacam a parte sul e inicia-se a Guerra da Coreia, que dura de 1950 a 1953. Né? Ela então teve início e fim. Na verdade, fim não, porque batalhou-se por, né, de 50 a 53, né, e aí era assim, tipo, primeiro ia até a Ponta Sul, aí depois com apoio né, da ONU, de vários militares de diversos países, ia até o norte, aí com apoio chineses e russos voltava, e ficou vários anos nisso, né, e matou mais de 3 milhões de pessoas, ferindo não sei quantos, era jogado, né, centenas de bombas por dia, né, então matou não somente coreanos, né, matou de todos os lados, né, soldados da ONU, pessoal que foi ajudar, do lado de lá também chineses, coreanos do norte, né, e aí eles decidiram por armistício, que é encerrar a guerra por enquanto, mas não está finalizada a guerra está interrompida. Né, Por a isso partir que de 53. tem aquela zona desmilitarizada que é Exatamente. ali da onde É fica delimitado e ali tem uma área que é a área meio que de respiro, que não é nem de um e nem do outro. Exatamente, né? Entendi. Que aí tem as novelas engraçadas, tipo estilo Pousando no Amor, né? Que fala dessa área, né? Que ela, né? É ficção, né, pessoal? Total. Porque é muito difícil, mas, né? Carolzinha mesmo fala, nossa, uma pessoa que voa de paraglide, parapente, né? sempre olha ali os ventos. Ela saiu e não viu que ia ter um tornado que ia atacar ela lá. Tá bom, a Carol fala assim que, vamos passar um pano. Tá bom, Coreia, tô acreditando, vamos continuar aqui no romance, né? Que é a parte de ficção ali que tem. Mas é cheio de o pessoal enviar coisas por ar, né? Porque você viu na semana passada, a Coreia do Norte tem enviado balões com coisas assim, lixos, né? Dentro, né? Assim, não sei o que eles querem, mas é cheio de sempre enviar coisa de um lado para o outro, né? Mas a Guerra da Coreia foi um desastre para a Coreia, né? Porque para ambas as Coreias, né? Coreia do Sul, Coreia do Norte, tudo destruído, né? Então, o que teve que fazer? Uma reconstrução. Eu vou contar mais do lado da Coreia do Sul, mas a Coreia do Norte, ela foi para um outro caminho, de se aliar mais a China e Rússia e fazer um fechamento, né, com a sua ideologia de independência, que é chamado Juche. Eles falaram, nós vamos ser independentes economicamente, militarmente, né? Vamos fazer tudo aqui dentro. E a Coreia do Sul foi por outro caminho, porque ela não tinha recurso nenhum, ela estava totalmente destruída, seus cidadãos aí todos, né, tinham sido o quê? Perderam tudo na guerra, né? E aí, o que acontece? Imagina que você sai, ó o desafio, né? Você sai de um estado quase feudal, assim, que era Joseon. Aí você vai para uma dominação, anexação japonesa, que de repente é imposto um monte de valores e coisas diferentes. E você passa por uma guerra que destrói tudo. E agora você tem que, né, reconstruir um país, né, com, né, o que você tem. Né? O que você tem? Você tem na Coreia do Sul, 70% a 80% do seu território são montanhas.
E ela tem mares para os 3 lados, né? Porque ela é um pedaço da península. E ela tem o quê? Seus recursos humanos, né? Então, a Coreia passa a fazer o quê? Ela passa a fazer uma organização do seu país para vender uma coisa que ela tem, que é mão de obra barata, né? Então, a partir dos anos 50, o governo começa a, né, imagine que antes, né, a gente não tinha o quê? Universalização do estudo, né? Começou a ser obrigatório na época da anexação para poder, né, ensinar o japonês, tá? E Não agora era coreano. tem que ensinar o coreano, tem que ensinar matemática, né? Porque você precisa de uma mão de obra qualificada, que é a única coisa que você tem para vender no momento, né? Então, é um desafio, né? Muito grande. Que os primeiros governos, né, que entram, eles têm em um estranhamento, né? Uma democracia, né? Num país que nunca viveu uma democracia. É um Então, desafio muito, muito muito grande, grande, muito né? grande. E ainda a questão econômica muito baixa e pouco Muito. não era muito internacional até Não, aquela época. Aí depois exatamente. ficou a mais aberta, não, a partir do sul ficou mais aberta a influências externas, principalmente dos Sim, Estados Unidos, e daí começar a girar e movimentar dinheiro com os outros países para tentar melhorar internamente ali a exatamente. situação do país internamente, né? Exatamente. Então, o que acontece, né? Nós temos aqui diversos governos, né, que vão começando a se mexer para poder, né, sobreviver, né, com apoios internacionais, né, de verbas que vêm dos Estados Unidos, né. No começo, essas verbas vinham de apoio, porque eles não queriam que a Coreia do Sul também virasse para o eixo do comunismo, né. Então, eles que ajudem a ficar ali aqui no capitalismo, né? Exatamente. Mas essa ajuda também tem limite. Você vê agora, por exemplo, Estados Unidos está apoiando a Ucrânia, mas tem que ter o quê? A concordância do Congresso, né? Então, não é assim, é imposto, né, que eles Uhum. cobram dos americanos, né? Então, para ajudar outros países tem limites, né? E a Coreia do Sul, ela então, depois da guerra, ela passa. Depois eu vou passar alguns nomes de mais filmes, tá, pessoal? Tá Tá? ótimo. E aí a Coreia do Sul, ela então passa por turbulência política, porque esse primeiro presidente, ele não fica só um mandato, ele fica 3 mandatos, né? Quantos anos que dá no total? Mais ou menos 12, 15, né? Nossa, Então, bastante. ele tem muito tempo que ele fica lá, e aí já começa a ter dissidentes querem que ele saia, né? Então, ele sai fugido e exila-se em Havaí, né? Essa primeira votação e reconhecimento desse primeiro governante foi como essa Foi votação? É a como a nossa? Como que votação é? da Assembleia. Ah, Lembra que tinha teve a uma Assembleia, assembleia. a Assembleia que foi montada, né? E essa Assembleia que votou, Tá. né? Porque nunca tinha tido eleição democrática na Coreia, né? Foi a primeira, né? Então, eles tinham rei antes, depois, né? Nunca tiveram isso. Então, com isso, acontece essas turbulências, porque democracia é uma coisa muito estranha para os coreanos ainda, Muito nova ali, né? muito nova. E aí eles fica 3 mandatos e ele, né, os dissidentes vão contra ele e ele vai se exilar nos Estados Unidos. Aí depois tem-se novamente eleição, mas ainda políticos um pouco fracos, né? E em 1900, e aqui a gente tem a entrada de uma figura muito emblemática na Coreia, que é o General Park, né? O General Park, ele é o 5º presidente, né? Então você vê que teve 1, 2, 3, aí teve o 4º, né? Que ele deu o golpe e acabou. Então ele virou o 5º, aí ele vai 5º, 6º, 7º, 8º, 9º presidente da República da Coreia. É o General Park, é o Park Chung-hee, né? O Park Chung-hee, ele fica então 18 anos e 5 meses no poder. Ele é um militar de origem formado na escola japonesa. Então, ele tinha muita coisa de organização, estilos, né? Do modo até japonês de pensar, né? E ele vê o sucesso da recuperação do Japão pós a Segunda Guerra, tá? Então, com isso, ele fala, nossa, nós também precisamos nos recuperar rapidamente, porque o Japão, nos anos 60, já estava com indústrias, né? Tá tudo voltando. E a Coreia ainda um dos países mais pobres do mundo, né? Então,
Aqui ele fala, olha, vou ter que fazer várias coisas aqui para ver se a gente, né, volta. E aí ele é bastante militar, bastante autoritário, é um governo autoritário. Não é tão democrático, tá? Mas ele vai implementar indústrias de base, junto com grandes conglomerados coreanos. Ele chama assim, tipo, olha, Samsung, vem aqui. Eu quero que você monte uma indústria de açúcar aí. Topa? Como é que eu vou falar para o governo que não vou topar, né? Então ele fala, topo. Aí vai, né? Tem subsídios por um tempo, mas depois não tem mais. Então aí você tem Hyundai, Samsung, LG, né? A gente tem a SK, várias empresas estatais e não estatais reconstruindo a Coreia. Para o lado das famílias, é também muito sacrificado, né? Porque sua família ainda tinha aquele pensamento de priorizar filho homem, mandar alguém para estudar, né? Então, primeiro as pessoas que iam fazer faculdade era sempre filho homem, primeiro da casa, né? E a família investe toda a sua economia para o sucesso dos seus filhos, né? Para que possa também, né? Então tem muito sacrifício de vários membros da família para educar seus filhos. Né? Então tem a educação de universalização básica, que é o ensino básico, para ensinar português não, coreano, matemática, coisa básica para transformar em mão de obra qualificada. Entendi. Você tem o empenho de cada família para transformar as pessoas em pessoas qualificadas de sucesso. Então, essa época pós-guerra, a gente tem uma mobilidade social muito grande, né, de gente que, pelos estudos, venceu. Né? E não está mais estagnado como era, não tem mais uma regra de estagnação. Não tem nenhum estamento, né? Hoje em dia já endureceu, porque quem tem riqueza consegue educar melhor seus filhos. Sim. E acaba repetindo essa condição privilegiada. Sim. Né? Em todos os países a gente pode Exatamente. Visualizar essa situação mesmo. Exatamente. Né? É só para dar uma mostra desse milagre, né, que aconteceu, foi de milagre do rio Han, que é o rio Han, é o rio que passa em Seul. Você tem que, em 1970, o PIB per capita da Coreia era $225. Né? E em 2010, esse, né, valor já estava em $32 mil per capita. Né? Então, em 40 anos, você vai de $225 para $32 mil. Reduziu muito. Na verdade, a pobreza, né, que era $225, tipo, imagina que cada pessoa está ganhando $225. Sim. Em 40 anos depois, cada um tem uma riqueza média de $32 mil. Tá? $32 mil. Aumentou muito, então. Deu muito certo. Muito. Esse, querendo ou não, era opressor, mas fez uma efervescência ali na economia interna para elevar a renda per capita e elevar todas as empresas. Exatamente. Indústria de base, indústria de transformação, indústria de consumo. Então, a Coreia tem esse boom, né? Que é chamado de milagre do Rio Han, né? Que vai acontecer e vai trazer, né, um crescimento econômico fenomenal para a Coreia, né? E aí o presidente Park é assassinado em 79, porque uma das pessoas que eram da equipe dele já discordava, né, que ele estava há muito tempo no governo já, 18 anos, né, mais de 18 anos, e não queria largar o poder. Então, ele tem vários filmes sobre isso, assassina, né, num jantar, o presidente, né, Park, né? E aí tem a tomada de mais dois militares, né? Eles são eleitos, mas são militares, né? E só depois é que a gente tem um governo de civis, né? E atual a gente é tudo civil, né? Que, né, tem o governo atual também é de civil, ele era um promotor, né, chefe da promotoria da Coreia, o atual presidente Yoon, né? Então a Coreia tem essa transformação começando na época do presidente Park, e ele tem planos quinquenais, de 5 em 5 anos, revendo e construindo, reforçando uma parte da economia. Né? Siderurgia, automobilística, eletrônica, e eles vão fazendo essas melhorias, e na continuidade a melhoria na educação,
para que as pessoas possam fazer, né? Não tenha mais analfabetismo, não tenha mais, por exemplo, tenha mais gente fazendo curso superior, né? Então, essa transformação da sociedade coreana acontece a partir da pós-guerra e acelerou muito, trazendo as caras da modernidade da sociedade coreana que vocês podem perceber. Então, teve uma parte aí que parou de ser votação pela Assembleia e hoje em dia é como aqui do Brasil. Cada indivíduo vai lá e faz o seu voto. Exatamente. É votação, né? É presidencialismo pública, mesmo. Mas isso voltou mais forte, né? Após a a morte do presidente Park, teve mais 2 governos de generais, né? E depois entra o Kim Yong-sam, que era o civil, de origem de advocacia, né? Vários advogados foram presidentes na Coreia, né? Mas ser presidente na Coreia não é tarefa fácil, né? Vários deles depois foram questionados de corrupção, vários, né, de autoritarismo, né? Foram parar na prisão. Talvez tenha esse problema de ficar muito tempo, né? Igual a Hannah está contando pra gente. Sim. Essa pessoa estava muito tempo, por isso que foi tirada do poder. Porque geralmente, quando a pessoa se estabiliza e fica muito tempo no poder, ela começa a querer regalias, a querer corrupção, achar que manda muito, e manda realmente, mas acaba caindo em corrupção, caindo em coisas que já não são muito boas e benéficas para a população toda, e daí isso que acaba dando o descontentamento. Por isso que a gente tenta de 4 em 4 anos trocar. Sim. Não sei se pontualmente assim, né? Mas assim, é bom trocar para não ficar só de um jeito, só numa ideologia, só de uma coisa muito ditatorial, muito forte, né? Muito ali opressora, né? Sim, porque quem quer manter o poder sempre vai usar da violência para poder manter o seu poder, né? Então, isso é uma coisa que um governo democrático, que a Coreia está aprendendo a ser, ela condena, né? Ela não quer isso para si, né? E acho que assim, a Coreia, do jeito que a gente conhece nas novelas, né, várias novelas, né, vão mostrando, vários filmes vão mostrando a sociedade coreana, ela tem ainda, às vezes o pessoal fala, Hannah, o filme coreano é muito violento, né, é truculento, tem muito, né, policial, bravo, né. Pessoal, acho que são faces da sociedade, né, filme Parasita, tem aquela classe que é meio... assim, invisível, né, dos que trabalham. Sim, pessoal, porque é uma sociedade moderna, democrática e, né, os problemas vão surgindo, né, conforme o andamento das coisas, né? Então, não é mil maravilhas, não é tudo maravilhoso assim como pintam as coisas, mas também tem melhorias consideráveis para pouco tempo que ela teve de governo democrático, dessa construção. Eu diria um pouquinho mais de 70 anos, né? Tipo, 75 anos, né? Um pouquinho mais, quase 80 anos. Ela está aprendendo a ser uma democracia. Entendi. Se você pudesse dar um conselho para os brasileiros, o que você ensinaria para os brasileiros que os coreanos já sabem? E depois vice-versa. O que os coreanos poderiam aprender que os brasileiros já sabem? Eu acho que os coreanos, eles... é uma sociedade muito competitiva, muito exigente, né, com a preparação das pessoas. Isso, assim, foi uma questão para sobrevivência mesmo, né? Então, o esforço, a dedicação ao trabalho e também valorização da família. Muitos pais, né, trabalham assim porque querem dar o melhor para os filhos, né? E ainda tem valores, assim, muito de valorizar a sua família, né? Essa coisa de valorizar os pais, respeitar, né? Então, esse lado da estruturação, do esforço, da dedicação às coisas, para sempre tentar ser o melhor, né? Porque
Mas não é só de família, uma família ou outra. Não, coreanos gostam muito de que seja o melhor, não sei o que lá, o melhor, né? A melhor bebida, a melhor não sei o que lá, né? Eles gostam muito de competir nesse mundo internacional para serem reconhecidos como uma nação independente, uma nação livre, com, né, qualidade, né, das coisas que faz, né? Eu acho que é isso, né? O lado coreano é esse esforço, esse empenho que as pessoas têm com as coisas que fazem. Do lado brasileiro, eu sou meio a meio, né, pessoal? Meio calabresa, meio portuguesa, né? Então, eu sempre falo, eu vivo o melhor dos mundos, porque eu vivo as duas culturas de uma forma muito feliz, né? Aqui no Brasil é realmente eu acho que o que a gente pode levar, né, para os coreanos é aproveitar cada momento da vida, né? A gente sabe que eles valorizam a família, mas eles não são tão comunicativos, né? Tipo, demora 20 mil anos na novela para dar um abraço na mãe, né? Não, tem que ser mais comunicativo, expressar mais, né, os seus sentimentos, né? Ter a alegria, né, de fazer as coisas, viver, de assim, pequenas, simples coisas da vida, né, que o brasileiro tem. O brasileiro sabe viver de uma forma alegre, apesar das dificuldades, né, aproveitar, né, os seus relacionamentos, né, de uma forma intensa e consegue expressar muito mais do que coreano. Entendi. Tá ótimo. E quais são os principais aspectos da cultura e da sociedade contemporânea que você vê e nota relação direta com os fatos históricos? Perfeito. Eu notei algumas coisas aqui, né? Primeiro é a unidade, né, na Coreia, que muitos estranham, né, que é muito coreano lá quando chega, porque eles tiveram pouca abertura, essa abertura aconteceu muito recentemente, né, dessa coisa da etnia é muito uniforme, né, na Coreia ainda, né, então tem essa unidade da sua etnia, né, eles gostam de respeitar a tradição, né, apesar de a península, né, e governo também central, elas exerceram várias coisas, mas a Coreia, por exemplo, não viveu, por exemplo, uma diversidade, por exemplo, de religiões, né, não teve como ainda, né, agora que ela está aprendendo a lidar, por exemplo, com racismo, né, porque não tinha uma diversidade de raças, né, conflitos, assim, de uma forma diferente do que a gente tem na história do Brasil ou de países que tiveram abertura e interagiu muito mais com países internacionalmente, né? Ela teve um rápido crescimento econômico, dessa parte econômica, porque ela era muito uniforme também, né? As pessoas seguem, as pessoas pensam bem parecido, né? As coisas na moda na Coreia acabam meio que pegando rápido, né? Lá é muito ainda um pouquinho uniforme, né? Que eu diria, né? E ainda valorizam coisas assim, crença popular, né? Eles têm muitas coisas que, né, vêm de muito tempo atrás, né? Respeito aos antepassados, mesmo os que, né, não cultuam tanto assim, né? E ainda a gente tem uma culinária, uma língua e uma diversão, tradições muito peculiares na Coreia, né? Então essa peculiaridade, os coreanos gostam de que saiba o que é coreano, não é japonês, coreano não é chinês. Eles gostam dessa independência identitária, tá? Eles falam assim, não, eu sou coreano, porque a minha comida é diferente, tudo é diferente, né? Então, muitos às vezes tentam comparar e os coreanos se ofendem por isso, porque a Coreia tem na cabeça dela, o povo coreano, que eles têm isso há milênios, né? E como a gente pôde notar, teve todo um esforço De da, manter. co- da nação de se reestabelecer, de fazer indústria, de investir na educação. Então, assim, teve todo um esforço para ter esse suporte cultural e social que tem hoje. Não foi Exatamente. assim, não caiu do céu, né? Não, Então teve um esforço e querem ser reconhecido. reconhecidos pelo esforço, né? Exatamente. Eles têm muito orgulho, né, de serem coreanos, né? E também um outro ponto é uma sociedade que busca conviver com a natureza e as pessoas. E muita coisa é feita em comunidade, né? Então é uma sociedade coletiva, né? Às vezes até demais, a gente fica olhando se o outro aprova, né? É uma cultura, então, peculiar, ela aceita influências, mas também adapta para a Coreia. Então, ela tem, assim, nomes, coisas de objetos que vêm dos Estados Unidos, vêm do Japão, mas ela vai lá e também cria a sua própria
o nome para isso, ou o uso disso, né? E eu acho que, assim, um problema, uma coisa que a gente tem é esse ressentimento que a Coreia ainda tem, né? Da época da dominação japonesa, né? Que eles tentaram reforçar o uso da cultura japonesa, né? Que falando que isso era superior, né? Então, até hoje tem esse senso e um sentimento, né? De que foram considerados inferiores naquela época, né? E tem também hoje um problema de ocidentalização excessiva, americanização, né, e queda de alguns costumes, né, que eram valorizados, né, de passar mais tempo com a família, né, passar muito fazer mais coisas com a família. Às vezes a gente vê que as famílias estão um pouco mais desestruturadas, né, cada um por si, né, meio independentes, né. E ainda também, devido a fatores históricos, a gente tem um regionalismo. Então, pessoas que eram da antiga Shilá, assim, você fala, não, acho que não tem mais nada, né? Já passou 1000 e poucos anos, né? Não, ainda tem hábitos alimentares, a gente tem política, na política tem a pessoa que vem do sul, a pessoa que vem do norte, não sei da onde, né? Então tem um pouquinho de essa origem, né, da região, ela afeta, né, na política. E também tem dialetos, né? Você vai para a ilha de Jeju, é muito difícil entender a língua, né, o dialeto de Jeju, tá bom? Uhum. Tem acho que são esses pontos que a gente pode notar, né, de influências da história na cultura atual da Coreia. E você tinha falado que tinha referências de Sim. documentários, de Sim, série. Tô curiosíssima para saber quais são as suas referências. Ok. Eu coloquei algumas na Netflix, né? Por exemplo, novela Hwarang, né? Chama Três Reinos, né? Ela pega a época de Três Reinos do reino de Shilla, né? Tem o Meu País, a Nova Era. Ela pega início da era de Joseon, né? Tem essas novelas um pouco fantasiosas. Hae-ryung, a historiadora, né? Da época de Joseon. Uma que eu acho cômica demais é o Senhor Rainha, pessoal. Ele é uma ficção, mistura o passado, o presente, mas é da época de Joseon, né? E é uma fantasia muito louca, mas muito divertida. Senhor Rainha. Eu assisti esse também, adorei. Super recomendo. Aí tem filmes um pouquinho mais sérios, assim, Nas Muralhas da Fortaleza. Esse é forte, né? De um momento onde o rei teve que se, né, exilar dentro de uma muralha, né, pessoal? Porque estava em conflito. Ele estava no meio do conflito entre uma das dinastias da China e mongóis, né? Conflito. Uhum. Nas Muralhas da Fortaleza, Mr. Sunshine, no Raio de Sol, da época de dominação japonesa. A Criatura de Kyongson, também, né? Um pouquinho ficcional, mas de dominação, da época da dominação japonesa, né? Tem esses mais engraçados, né? Os Casamenteiros de Joseon, né? Love in the Moonlight, né? Esse foi um sucesso total com Park Bo-gum, né? Tem o Pousando no Amor, que é bem divertido, pegando essa separação, né, da Coreia do Sul e Coreia do Norte, né? Trazendo um romance para essa situação. E tem um documentário japonês chamado Guerra dos Samurais, né? Que é o capítulo 5 dessa Guerra dos Samurais, trata uma guerra Indin, né? Que é da época do Hideyoshi, né? Foi essa guerra que teve a invasão na Coreia em 1597. Então, ele trata nesse capítulo do quinto, né? A Guerra dos Samurais, né? E tem muitos filmes, né, pessoal? Acho que tem os ficcionais, tem, né, tipo a Irmandade da Guerra, que trata a Guerra da Coreia. Não tem na Netflix, né? Mas dá para pesquisar na internet. Sim, a Irmandade da Guerra, ele trata a Guerra da Coreia, né? Os dois irmãos separados. Sem dar muito spoiler, né? Lutando na Guerra da Coreia, né? E tem... A Coreia hoje em dia está vivendo de criar e vender conteúdo, né? A partir desse movimento Hallyu, né? Que é a onda coreana. A Coreia, ela sabe que esse é um mercado muito rentável e promissor. E ela tem investido fortemente nisso. E está se saindo super bem. Tanto que a gente acompanha aí diariamente, mensalmente aí com a Carol, toda hora um drama novo para assistir. Estão fazendo isso com maestria. Então, tá, eu tô adorando
Tô achando muito legal porque saiu do que a gente estava acostumado, sempre aquele mesmo formato. Então, assim, temas novos, situações novas, contexto histórico diferentes do que Sim, a gente já conhecia. Então, assim, agregou muito conhecimento e fomentou muito a curiosidade pela cultura. Então, se não fosse excelente. a onda, ali hoje a gente nem estaria aqui, nem estaria perguntando tantas coisas e aprendendo tanto, né, sobre, e também está investindo muito na música e também estão fazendo com maestria. Tem muitos grupos agora de K-pop vindo, ficando internacionais, também gostam lá no Estados Unidos, indo para lá, indo para o Coachella, se apresentando lá. Então tá prosperando muito e que continue, que está sendo muito benéfico. Ok. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso capítulo falando sobre história da Coreia, entendendo muito mais do que a gente já sabia, com muito mais detalhes. Eu agradeço demais você ter vindo explicar para a gente. A professora Hanna deu uma aulona para a gente de história, hein? Então, espero que vocês aproveitem, e se tiver comentário, elogios, pode colocar aí nos comentários, dê like no nosso vídeo, e espero que vocês aproveitem aí o conteúdo da melhor forma, hein? Beijo, até daqui 15 dias.